Vamos fazer o seguinte, a gente sai do estúdio um pouquinho, a gente vai lá pro terceiro andar. Tá. Eu gravei com a atriz Laila Zaide uma entrevista tão bacana. Olha, eu adorei ter conhecido mais a Laila e visto em como ela atua, com todo o conhecimento, com todo o estudo que ela fez, em cima das questões de meio ambiente que a gente está vivendo, essa urgência climática, né, que está acontecendo já no Brasil e no mundo. E ela está atuando muito nessa área. Foi convidada para a COP o ano passado. Olha, um trabalho maravilhoso. Até porque segunda-feira é o Dia do Meio Ambiente. Então a gente fez essa entrevista para ver se a gente consegue também aprender mais e abrir os olhos da maioria das pessoas. Vamos lá? Sempre bom e importante, né? Com certeza, pode rodar. Hoje eu tenho um prazer enorme em conversar com essa atriz talentosíssima que vai muito além das artes no teatro, no cinema e também na televisão. Vou conversar com Laila Zaide, que tem um trabalho maravilhoso enquanto comunicadora ambiental, conscientizando as pessoas para a importância de mudar paradigmas, de mudar formas de encarar o planeta. E, aliás, que trabalho lindo. Parabéns, antes de mais nada. Um prazer falar com você, viu, Laila? Obrigada. Um prazer estar aqui, gente. Obrigada pelo convite. E do que você está estudando, do que você está conseguindo entender do que está acontecendo com o planeta hoje, eu queria que você desse um panorama pra gente, assim, o que está acontecendo no planeta hoje. Vamos ver se de repente a ficha cai, né? Para que as pessoas comecem a se mexer e se a gente ainda tem tempo de fazer com que as coisas mudem. Olha, a resposta não é tão simples, tá? Porque o que está acontecendo basicamente a Terra está esquentando. E ela não é um processo natural da Terra, né? A Terra começa a esquentar para valer quando a gente cria as indústrias. Então, é a nossa emissão de gases de efeito estufa que fazem com que a Terra comece a esquentar de uma maneira que está causando problemas gravíssimos. Então, acho que a gente está no momento que a gente tem que entender qual é a nossa função como cidadãos que não temos grandes poderes. Esse pensamento, ele é uma chavinha. Então você começa fazendo a coisa simples, que é assim, eu vou dizer não para sacola plástica no supermercado. Aí você começa a pensar, bom, eu tô dizendo não porque isso é poluente, porque isso vai parar numa... Aí quando você vai ver, você já tá pensando em outras coisas, você já tá dizendo, não, acho que eu vou começar a andar com a minha garrafinha na mochila, porque eu não preciso ficar comprando garrafa d'água, ou usando copo de plástico descartável. Aí quando você vai ver, você já tá introjetado em você essa questão da sustentabilidade. É verdade, porque é isso, né? É fazer a nossa parte, né? Se a gente não tiver esperança, a gente vai fazer por quê, né? E aí, justamente por enxergar essa emergência, é óbvio que a educação ambiental na infância, ela é absolutamente importante. Mas não dá para esperar essa geração, os pequenos, fazerem alguma coisa. Tem que ser agora, né? Mas também é muito importante que a gente faça a nossa parte, também educando essa nova geração, que já está chegando diferente, imagino que bem mais acordada para essas questões, no nosso dia a dia, e no prático, no pequeno mesmo, né, Laila? É exatamente isso. É difícil porque assim, a gente não recebeu essa educação e aí a gente está tendo que educar as crianças. Então, assim, a gente está meio encurralado. E eu acho que o mais importante, assim, é a gente trazer o tema para os nossos filhos. Isso acho que é o fundamental. Porque eles vão viver um mundo de muito desafio. Então, quanto mais a gente capacitar eles para viver esse mundo, melhor. E aí eu sempre falo, né, assim, desde desenvolver criatividade e resiliência, que eu acho que são ferramentas muito, muito maravilhosas, como botar eles em contato com a natureza, para que eles entendam como nós e a natureza somos uma coisa só. A gente depende da saúde do planeta para nossa saúde. E aquela criança que tá na natureza, que brinca na natureza, ela não só tem ganhos imensos de desenvolvimento, como ela se torna naturalmente uma defensora do meio ambiente, porque ela entende, ela gera empatia, ela gera amor por aquilo, e aí quem ama, cuida. Bom, além da consciência ambiental, quando a gente engaja a criança na sustentabilidade, no contato com a natureza, existem outros ganhos que essa criança vai ter também para o seu próprio desenvolvimento e para o seu aprendizado, né, Laila? E para a sua saúde física. São muitos ganhos. Primeiro que você, quando bota a criança na natureza, você está tirando ela da tela. Então, isso, assim, a gente está falando de crianças que estão ficando com problemas gravíssimos sociais, comportamentais,
psíquicos por conta desse excesso de tela. Fora o fato do corpo parado, né? A gente tem aí obesidade, a gente tem a diabetes. Então, botar a criança para brincar no mato, no pé no chão, na areia, na rua, já é um ganho imenso. Fora que a criança aprende, ela se desenvolve emocionalmente e ela tem ganhos de aprendizagem incríveis na natureza. E aí tem um exemplo que eu amo, que é o seguinte: a criança, por exemplo, que sobe numa árvore, ela sente uma sensação ligada à nossa ancestralidade, quando a gente ainda era presa de bichos grandes, a gente subia numa árvore e a gente sentia um relaxamento, uma tranquilidade de que ali a gente estava protegido de perigo. E a gente ainda sente isso quando a gente sobe em árvore hoje. E se a criança não sobe numa árvore, ela não vai experimentar essa sensação, por exemplo, dentro de casa. E é muito lindo ver essa transformação acontecer, né? A gente estava aqui um pouquinho antes da entrevista começar falando aí um pouquinho de maternidade, dessas experiências com as crianças. Eu vejo muito isso na prática. Cada vez que a gente faz uma viagem, que a gente realmente entra na natureza, que a gente fica imerso nesse verde, nos animais, no pequeno, no detalhe da natureza, não tem como a gente voltar igual. É mostrar para eles que existe um existir diferente. A gente dá muita coisa para os nossos filhos, porque a gente quer ser pais maravilhosos, mães maravilhosas, e a gente quer dar o que a gente não teve, e a gente não quer que falte nada, que eles tenham do bom e do melhor, né? E aí nessa a gente vai comprando, e a gente não dimensiona o problema que a gente está trazendo para os nossos filhos, porque a criança começa a associar felicidade com coisa. Ela precisa de coisa para ser feliz. No entanto, as coisas vão vindo e não trazem essa felicidade. Então, isso gera uma angústia. Então, realmente, é uma reeducação que a gente tem que fazer para a gente conseguir passar isso para os nossos filhos, né? De menos é mais. E eu acho que esse contato com a natureza ensina isso sozinho. Assim, a gente não tem que meio que fazer nada. Olha, parabéns, viu? Que prazer, que orgulho ver uma cidadã tão consciente e tão consciente do seu papel também, né, enquanto comunicadora, né, colocando a sua voz, emprestando a sua voz para esse acordar. Não dá para chamar de outra coisa, né? Eu acho que realmente a humanidade está dormiu por muito tempo, mas acredito que a gente está acordando, alguns mais lentamente que outros, mas acredito, eu sou uma otimista em alguns momentos. Eu também, eu sou otimista também, e eu acho que vai ser rápida a transformação, sabe? Assim, eu acho que as pessoas estão entendendo, elas querem fazer coisas, eu acho que ninguém mais está muito confortável nesse lugar. Eu sou otimista, vai dar, a gente vai conseguir. Eu também acredito nisso, acredito que a gente vai conseguir, que a gente vai acordar para isso, para essa urgência climática que a gente está vivendo, né? Verdade, que as pessoas vão entender essa consciência, porque é só uma questão de hábito, né? Verdade. O mesmo hábito que a gente tem de descartar o lixo, a gente pode ter o hábito de reciclar o lixo, né? Então são coisas simples, é só questão de habituar de forma diferente, de forma sustentável, né, tia? Verdade, e com respeito à natureza, né? Exato, que tanto nos dá, né? E a gente às vezes só usa, né? E isso que ela falou, né, de plantar isso já desde a infância é muito importante. Sim. A gente percebe mesmo, né, a diferença que faz você passar um final de semana com as crianças em algum lugar que te dá tudo isso, né, esse contato com a natureza e deixar a criança o fim de semana inteiro em frente a uma tela, assim, são seres humanos, a mesma pessoa, comportamentos completamente diferentes, Sim. assim, é muito interessante observar isso, e a gente vê o quanto de ganho a criança tem ficando mais em contato com a natureza mesmo, pisando no chão, grama, subindo em árvore, enfim, eu acho isso valores, né? Valores, exato. Valores que a gente precisa, né, ir colocando ali. Quanto a criança aprende olhando o trabalho de uma formiga, por exemplo, só de observar, parado observando uma abelha, né? Valorizando tudo isso, né? Verdade. Coisa simples que a gente tem numa praça em frente em casa, muitas vezes. Laila Zaide, sua maravilhosa. Lembrando que a gente fez uma entrevista bem maior que isso. Teremos em outra oportunidade, né, aqui no programa, em colocar a Laila falando de uma forma mais completa a respeito dos projetos, da participação dela na Copa, inclusive, que foi incrível. E eu agradeço a ela, é claro, a disponibilidade, o tempo em falar com a nossa audiência também. Um grande beijo para você, viu, Laila? Muito obrigada aí pela parceria. @Laila Zaide, com demudo, para você seguir nas redes sociais, tá bom? Beijo, minha linda.
Muito legal. Ah, e o livro, deixa eu falar do livro. Olha que lindo. Gente, esse livro é uma lindeza. Chama Manual para Super-Heróis, o início da Revolução Sustentável. Já está na terceira edição. Ela contou pra gente que, assim, ela escreveu esse livro de uma forma bem despretensiosa, porque ela tinha já esse conhecimento que ela colocava em prática nas escolas que ela dá aula, eventualmente, porque ela também dá aula, muitas vezes, como voluntária em escolas. E ela falou, por que não colocar isso num livro, né? E fez de uma forma bem despretensiosa. E deu tão certo, porque ele é tão lindo, tão fácil das crianças entenderem, né, de como lidar com isso, né, de ir plantando essa sementinha. Então, parabéns também. Nossa, você encontra parabéns. nas melhores livrarias, plataformas também digitais para você também poder adquirir. Enfim, é uma querida, né? Que semente linda que ela tá plantando, lindo, né? lindo, que trabalho lindo, né? Então tá bom. Daqui a pouco a gente conversa mais. Até já, Eliane. Até já. Sim, tenho coisas Você gosta pra de bolo contar. de milho? Eu adoro. E...